Capítulo 2. Fernand Braudel, Formação e Debates. A revista Análise, como vimos, foi fundada em 1929 por Bloch e Febret, como reação às limitações que os autores atribuíam à historiografia tradicional, focada nos eventos e personagens individuais em uma cronologia linear, inspirada por diversas ciências humanas em ascensão, como a sociologia e a antropologia. A escola dos análises, então, defendia uma historiografia que problematizasse todos os aspectos da vida humana. Já no ambiente pós-Segunda Guerra Mundial, a tradição dos análises encontrou no pensamento estruturalista em ascensão um referencial vigoroso, capaz de introduzir novas questões teórico-metodológicas, ao mesmo tempo que ameaçava novamente a primazia da história como disciplina na área de humanas. Nesse contexto, surge a segunda geração dos análises, liderada por Fernand Braudel, introduzindo novos problemas e soluções na produção historiográfica. Braudel estudou história na Sorbonne, influenciado por seu pai, que era professor de matemática e inicialmente pretendia seguir a carreira na medicina. A partir de 23, Braudel começou a lecionar história na Argélia, numa então colônia francesa, onde permaneceu até 1932. Durante esse período casou-se 2 vezes, serviu no exército e mais tarde participou da ocupação francesa no Vale do Our. Tudo isso contribuiu para sua formação em um ambiente colonial e multicultural. Ao se deparar com o mar Mediterrâneo e sua rica herança histórica e cultural, Braudel desenvolveu uma fascinação que mais tarde fundamentaria sua obra, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II, publicada em 1949. No ano de 35, Braudel foi convidado a lecionar na Universidade de São Paulo, parte de uma iniciativa francesa para estreitar laços culturais com o Brasil. No Brasil, Braudel trabalhou ao lado de intelectuais renomados como o geógrafo Pierre Monbeg, o antropólogo Claude Lévi-Strauss, o sociólogo Roger Bastide, o filósofo Jean Malguet. Essa experiência contribuiu para a criação do curso de História na USP e moldou a visão que Braudel teria sobre os diferentes tempos históricos. Após retornar a Paris em 1937, encontrou-se com Lucien Febret, que se tornaria seu mentor intelectual. Sob a orientação de Febret, Braudel aprofundou sua pesquisa sobre o Mediterrâneo e começou a desenvolver seus métodos e conceitos. Durante os anos de 50 e 60, Braudel ocupou cargos na liderança e promoveu a integração entre história e outras disciplinas como a sociologia, a economia e a geografia dentro da 6ª seção da École pratique des hautes études. Em 56, após a morte de Febret, ele assumiu a direção da revista Análise, consolidando a orientação interdisciplinar e sua perspectiva de longa duração, que marcariam essa geração ao trazer para a historiografia uma análise mais profunda das estruturas geoeconômicas. A segunda geração dos análises é marcada pelo debate a respeito do estruturalismo, especialmente visível na relação intelectual entre Braudel e Claude Lévi-Strauss. De forma sintética, o conceito de estrutura em ciências humanas é uma matriz que orienta, consciente ou inconscientemente, as formas de agir e pensar de uma sociedade. Porém, por um lado, Braudel focava nas estruturas construídas historicamente em suas diversas durações temporais, contextualizando cada sociedade em seu próprio cenário histórico e geográfico. E por outro lado, Lévi-Strauss, na antropologia, desenvolveu o que podemos chamar de estruturalismo holista, em que todos os sistemas culturais podem ser explicados
por estruturas universais, portanto invariáveis ao longo da história. Claude Lévi-Strauss, contemporâneo e colega de Braudel na Universidade de São Paulo, desempenhou um papel importante no desenvolvimento do pensamento estruturalista. Nascido em 1908, formou-se em filosofia e, ao emigrar para o Brasil na década de 30, realizou estudos etnográficos entre tribos indígenas brasileiras, o que resultou em sua obra mais conhecida, Tristes Trópicos. Em sua trajetória, Lévi-Strauss procurou demonstrar que todas as culturas têm estruturas comuns e que mitos e sistemas de parentesco podem ser reduzidos a unidades lógicas fundamentais. Ao contrário da visão historicista, o estruturalismo de Lévi-Strauss é baseado na busca de estruturas universais subjacentes aos fenômenos culturais que ele acreditava serem atemporais e transculturais. Lévi-Strauss, por exemplo, argumentava que os mitos que operavam como sistemas complexos de significados organizados em oposições binárias, e sua abordagem incluiu o uso de fórmulas, por exemplo, fxa, fyb, fxb, fa1y, que permitia descrever as relações lógicas de formação e transformação de todos os mitos criados pela humanidade. Segundo essa fórmula, elementos do mito poderiam ser permutados dentro de um conjunto, revelando contradições internas e estruturais da sociedade que o criou. Assim, sua proposta era alcançar uma visão holística da cultura, compreendendo as contradições e relações simbólicas universais. Apesar de ambos serem chamados estruturalistas, a abordagem de Braudel divergia substancialmente do estruturalismo holista de Lévi-Strauss. Braudel enfatizava que cada sociedade possui uma trajetória histórica única, moldada por fatores específicos como o ambiente e as condições econômicas. O conceito de estrutura de Braudel, por mais durável que pudesse ser, refutava a possibilidade de uma estrutura única para todas as sociedades e épocas. Dito de outra forma, o estruturalismo holístico de Lévi-Strauss focava em condições de possibilidade, ou seja, as estruturas que determinavam todas as variações possíveis dentro de um sistema cultural. Já para Braudel, o estruturalismo histórico privilegiava as condições de existência, focando-se nas transformações concretas ao longo do tempo e dentro dos contextos específicos. Essa diferença marcou o caráter de suas abordagens. O estruturalismo de Lévi-Strauss era descritivo e universalista, e o de Braudel contextual e histórico. Dessa forma, Braudel transformou a historiografia dos análises, tornando-a numa referência global, inaugurando uma nova era para a história ao lado de outros pensadores da segunda geração que seguiam os passos de Bloch e Febvre, mas também estavam atentos às inovações do pensamento estruturalista.